Espera, vai aparecendo que as pessoas vão entrar, deixa eu ver. Você já pode começar. Olá, pessoal. Vamos esperar o professor Fábio entrar e aí logo a gente já começa o nosso bate-papo. É a minha primeira vez mediando isso, então é uma experiência ímpar. Espero que eu dê conta. Muita gente não deve te conhecer. Ó, o Fábio entrou. Visualizar. Aqui. Oi? E aí, Fábio, como é que está? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem, prazer em conhecê-lo. Prazer. É uma honra poder gerenciar essa live aí. E sejam bem-vindos aí, tá o pessoal entrando, né? Tá. Eu vou apresentar um pouquinho o Fábio e acho que essa temática é uma temática ímpar para o momento que a gente está vivendo, né? E aí a gente começa com o nosso bate-papo. Pode ser, Fábio? Pode ser. Bom, então o Fábio tem bacharel em Educação Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele fez o mestrado em Ciências do Departamento de Biologia Celular e Tecidual no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Doutor em Nutrição pelo Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de São Paulo. O primeiro pós-doutorado no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Fez um segundo pós-doutorado no Departamento de Ciências de Exercício na Universidade de Quebec, no Canadá. Pós-doutorado na Faculdade de Ciências e Esportes e Educação Física, em Coimbra. Tenho uma saudade aí de Coimbra. Há uns 6 anos atrás, mandei uma aluna para ir daqui da universidade, que ela foi fazer o Ciências Sem Fronteiras. Aí tive o prazer de visitar aí a universidade. Atualmente é professor do curso de Educação Física da Unesp, de Presidente Prudente. Membro da Sociedade Internacional de Imunologia do Exercício. Líder do grupo de imunometabolismo e exercício, que depois a gente gostaria que você falasse um pouquinho. Pode ser, Fábio? Pode ser. E aí, como um apaixonado por pesquisa, né, eu fiquei brincando com o currículo Lattes do Fábio, e é estarrecedor, então eu acho que vale a pena para todos que estão presentes aqui reconhecer o baita profissional e nos dá um orgulho do caramba de nós vermos um brasileiro com tanta produção e produção de peso, especificamente nessa área, né, imunologia. Como curiosidade, só esse ano o Fábio já publicou 6 artigos, né? Tem mais de 200 artigos publicados ao longo da carreira acadêmica. Isso é brutal, né? Para quem tem algum envolvimento com ciência, sabe que isso não é nada fácil. E tem 2 livros publicados, depois a gente gostaria de falar também sobre eles, Fábio, se você topar. O Sedentarismo, que é um dos mais recentes, né? E o e-book Introdução ao Imunometabolismo aplicado ao exercício físico e à nutrição. Antes de a gente começar, eu gostaria de passar... E aí, Fábio, como é que estão as coisas aí em Portugal? Depois dessa apresentação... Legal. Primeiro, quero agradecer, né, o prazer, né, Fabrício? A gente conversou, a gente só se conheceu por telefone, agora virtualmente a gente está se conhecendo. É um prazer estar falando aqui com você. Quero agradecer também o João, né, que colocou a gente em contato, um amigo de faculdade. Faz algum tempo que a gente se formou junto, lá no Mackenzie. E é sempre um prazer estar falando sobre esse assunto, ainda mais esse assunto que gera tanta dúvida, né, para o público mais leigo e até mesmo para alguns profissionais
da área da educação física, nutrição. Fico meio... eu não gosto de... As pessoas... Você falou que ia pegar os dados do Lattes, né? Mas o que a gente fala do fruto do nosso Lattes é porque a gente tem esse desejo de buscar o conhecimento que as universidades públicas elas nos proporcionam, né? Então, você, assim como eu, somos dois curiosos por pesquisa e essa área, especificamente imunologia do exercício, é uma área que cresceu muito agora, propício a essa expansão do vírus. E eu acho que esse nosso bate-papo vai ser muito importante para clarear algumas dúvidas que o público tem em casa, né? Não só o público leigo, mas principalmente os professores de educação física. Obrigado pela apresentação. Fábio, a gente sabe que quanto mais a gente avança nos estudos, né, em teoria a gente passa a dar menos valor sobre titulação, essas conquistas, mas eu acho que é imprescindível, mesmo porque a gente está passando por uma profissão que ela ainda é instável em termos de reconhecimento em nível popular, né? Então, eu achei extremamente grandioso ao entrar no seu currículo. Era uma variável que eu tinha como decisiva. Eu preciso contar um pouco dessa história acadêmica dele, para que as pessoas tenham ideia assim, da magnitude, da intensidade desse envolvimento que você tem com a área, especificamente com a área acadêmica. Isso nos honra muito. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, primeiro em meu nome, depois em nome da MGB, por essa honra de a gente poder estar nesse bate-papo. Fábio, se eu pudesse começar com uma pergunta, eu fiz uma enquete com vários alunos nas universidades, né, o que eles gostariam de ouvir. E, curiosamente, na graduação a gente não tem um envolvimento, assim, talvez, um nível razoável para o estudo do sistema imune. E se você pudesse fazer uma introdução para a gente, né, sobre o que é o sistema imune, essa ação dele inata e depois esse processo de adaptação. Tá, de uma maneira mais geral, né? A gente tem um tempo restrito para comentar, mas para quem não tem nenhuma intimidade com o termo sistema imune, né, o nosso sistema de defesa, né, o sistema imune, ele é o que a gente chama de sistema de defesa corporal. Né? Então, você bem disse já, ele pode ser dividido em duas grandes vertentes. Né? O sistema imune, que a gente chama de inato, que ele não é ele é um sistema não específico, né? Que ele está ali para agir e eliminar qualquer tipo de molécula estranha. Né? A gente vai avançar um pouco nisso. E o sistema adaptativo, que aí ele já tem uma resposta mais específica provinda de linfócitos B, linfócitos T, né, os linfócitos B que vão produzir os anticorpos, e os linfócitos T que vão gerar algumas moléculas específicas para reconhecimento de vírus. Né? Então, mas de uma maneira mais específica, né, esse reconhecimento, ele se dá no geral quando um vírus entra na corrente sanguínea. Mas antes dele entrar, existem outras barreiras no nosso corpo que já consegue identificar e eliminar. Né? Então, toda a parte de revestimento do trato respiratório superior e até mesmo a nossa microbiota intestinal, né, que está na moda agora, os pré-bióticos, probióticos, ele já consegue fazer uma seleção, né? E consegue eliminar, principalmente na microbiota, eles reconhecem as bactérias. Então, um indivíduo que tem alguma diarreia, uma dor de barriga, algo do gênero, ele comeu algum alimento que tinha uma bactéria embutido ali, e aí o sistema imune ali daquela barreira do trato gastrointestinal, ele já deu conta de eliminar e ele precisa remover aquela bactéria, né? Caso seja algum vírus e entre na corrente sanguínea, aí nós temos que recrutar os leucócitos,
né, que são as células sanguíneas. E aí sim, se for um vírus já conhecido, ele vai acionar a resposta adaptativa, né, que se adaptou a reconhecer aquele vírus, e aí ele vai dar conta de eliminar aquele vírus, né? Aí tem uma série de células que a gente pode falar aqui, os neutrófilos, monócitos, os próprios linfócitos, eosinófilos, aí depende do tipo de molécula que está infiltrando no seu corpo, né? Então, qualquer molécula, que aí a gente fala molécula, né? Porque pode ser um vírus ou pode ser algum outro, uma molécula pesada da poluição, né? Qualquer molécula estranha que seu corpo não reconheça, ele vai acionar o sistema imune para eliminar aquela molécula. Tá? Essa que é o que as pessoas precisam saber, assim, o que é o sistema imune? Então, é um sistema de reconhecimento. O que não é próprio dele, ele vai eliminar. Ele vai tentar eliminar para que seu corpo não tenha nenhum tipo de molécula agressora que possa alterar a homeostasia, né? A homeostase celular. De uma maneira mais pontual. Bom, pessoal, para quem está acompanhando, só gostaria de ressaltar que o assunto é extremamente complexo e a gente vai tentar manter aqui uma abordagem que seja mais palatável para a maioria das pessoas. Então dá para entender a saia justa que o Fábio se encontra várias vezes na tentativa de tornar a complexidade do que ele está falando mais simples. Tudo bem? Então, em síntese, uma das variáveis que mais me consome, assim, em termos de curiosidade, é esse processo, esse sistema adaptativo, né? Como o nosso organismo vai aprendendo ao longo do tempo a lidar com as dificuldades que surgem, né? Então, como esse vírus está acontecendo, e provavelmente a gente vai se ajustar a ele, e em pouco tempo a gente vai conseguir vencê-lo com mais facilidade. Fábio, deixa eu aproveitar já para a gente ir para algumas perguntas. Eu tentei elaborar, assim, as mais comuns que o pessoal faria, né? Que o pessoal, putz, eu tenho um desejo danado de saber sobre isso, até para a gente ir caminhando para as mais complexas. Existe diferença entre o sistema imune de um indivíduo sedentário e de um indivíduo ativo? As respostas desse sistema imune, elas são distintas ou similares? São. Essa resposta, Fabrício, é uma resposta... Né, esse contexto, ele é um contexto recente. Né? Eu vim... esse pós-doutorado que eu vim realizar aqui em Coimbra, ele está relacionado com indivíduos que treinam ao longo da vida, que é chamado de atleta master. Né? A ideia... E aí eu vou chegar na sua resposta. Tá cheio de atleta master nessa live aqui, hein? Então, esses atletas masters, né, o que a gente está tentando entender, porque o sistema imune desse sujeito, eles são blindados. Esses caras são protegidos contra doenças, né? Como que a gente classifica o atleta master? O cara que participou de competições mais de 20 anos. Esse cara ele tem um sistema imune tão fortalecido que a gente está tentando entender para usar como tratamento em pessoas com câncer. Essa que é a ideia. Aí, respondendo a sua questão, é totalmente diferente. Uma pessoa sedentária, o sistema imune de uma pessoa sedentária, ele é totalmente susceptível à infecção contra qualquer tipo de vírus, tá? Quando comparado ao sujeito que é treinado, né, seja um treino mais cardiovascular ou um treino de força, esse sujeito ele tem uma adaptação de cada sessão de treino ao longo de um período, que ele começa a moldar o sistema imunológico dele, né? Ele começa a ter uma efetividade em eliminar vírus de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Né? Então, se você pegar um cara que é sedentário, que tem uma baixa aptidão cardiovascular, e um cara que tem uma alta aptidão cardiovascular, ou o cara é treinado, né? Eu falo aptidão cardiovascular, mas
pode ser um indivíduo que treina, que faz treinamento de força, né? Aham. Durante um longo período. E esse longo período não é assim, o cara começou a academia há 2 meses e já estou protegido. Né? É. É aquele sujeito que já faz treino há mais de 2 anos. Né? Há mais de 2 anos Uhum. Ah, isso é um dado importante. ele começa a ter uma adaptação mais persistente. Né? Então, quando esse sujeito ele está treinado, ele consegue, o sistema imunológico dele consegue eliminar vírus, reconhecer e eliminar o vírus de maneira muito mais eficiente. Né? Então, o cara que é sedentário, ele fica mais, né, frequentemente durante o ano, o que a literatura mostra, ele fica frequentemente resfriado, ele tem as infecções que a Uhum. gente chama de infecção do trato respiratório superior, Aham. né? Ele fica gripado, nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça. Isso é uma manifestação de uma infecção, né? Porque o sistema imunológico dele não conseguiu eliminar o Não vírus. consigo. Quando comparado a sujeitos bem treinados, né, que são treinados há mais tempo, o sistema imunológico é muito diferente. E se esse cara que é sedentário, né, que a gente sabe o perfil do cara sedentário, Uhum. geralmente o cara que é sedentário, a pessoa que é sedentária, ela não tem uma alimentação regrada. Uhum. Então, ela tem já um percentual de gordura maior. Uhum. Isso já é um fator de risco, porque esse aumento da adiposidade corporal está relacionada com uma menor efetividade do sistema imune dele. Ah, então, essa era uma pergunta que também ficou entre as perguntas mais selecionadas pelos alunos. Essa foi uma das perguntas que mais foi ventilada por eles. No caso da obesidade, o sistema imunológico dessas pessoas se apresenta sobrecarregado ou ele está estável? E ainda, se você pudesse emendar nessa possibilidade de ganho de peso das pessoas nesse período, que a gente está entrando já na terceira semana aqui no Brasil, né, de quarentena, se isso pode se agravar. Essa resposta vai precisar de uns 20 minutos. A gente Eita! para te dar as informações. Mas é importante, até se tiver alguns pais, né, assistindo, vamos assim, não criar, não chegar ainda nessa situação de isolamento, porque é algo muito atípico. Uhum. A gente não tem ainda uma resposta o quanto prejudicial esse momento de isolamento vai ser para o sistema imune. A gente tem algumas evidências de outras condições, mas pensando na questão da obesidade, né? Então, lembra que eu comentei que tem várias barreiras, e uma das barreiras é a nossa microbiota intestinal. E por que mais o pessoal da nutrição, né? Eu fiz meu doutorado lá na nutrição da Unifesp, e esse meu conhecimento veio dessa época, é que quando o sujeito, né, o indivíduo, tem um consumo principalmente de gordura industrializada, né, biscoito recheado, todas aquelas lasanha congelada, tudo que é congelado tem muita gordura industrial ali embutida, tá? O excesso no consumo de ácido graxo saturado, né, sendo mais popular, gordura industrializada, toda a gordura que tem nesses alimentos. E eu brinco com meus alunos, né? Você pega aquele biscoito que ele vence em uma semana, ele é muito mais caro e ele não é tão gostoso, né? Você pega aquele de aveia, só que você pega aquele biscoito que é o mais barato e ele tem uma validade de 3 anos, aquele biscoito, ele tá cheio de gordura, porque ela conserva o alimento. Quando essa gordura, eu não estou falando nem de bactéria e nem de vírus, estou falando de alimentos. Quando essa criança ou adulto, enfim, eu falo mais criança porque as crianças gostam de comer, né? Eu tenho 2 filhos em casa, se eu deixar a bolacha recheada liberada, eles ficam comendo todo dia, né?
Então, quando tem esse excesso na ingestão de gordura industrializada, ocorre um estresse físico na nossa microbiota intestinal. A gordura, a ingestão elevada de gordura, gera um estresse na nossa microbiota intestinal, antes do alimento ser absorvido. Uhum. E o que acontece? Quando esse alimento gorduroso, ele estressa a nossa barreira, a microbiota intestinal, tem a liberação de uma proteína que vai para a corrente sanguínea. Uhum. Que é uma proteína chamada de lipopolissacarídeo. Tá? É uma glicoproteína que é produzida ali, que é uma proteína relacionada com a eliminação de bactéria. Mas se você dá uma sobrecarga de gordura, ela começa a ter um atrito físico e libera essa glicoproteína para a corrente sanguínea. Além disso, o aumento do tecido adiposo, principalmente na região abdominal, está relacionado com a produção que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Né? Então, a expansão do tecido adiposo já gera um quadro inflamatório. Né? Então, esse quadro inflamatório que vai sobrecarregar o nosso sistema imune. Ele sobrecarrega o sistema imune. Perfeito, então, assim, só do cara, ele nem tem a presença do vírus ali. Então, só dele aumentar a gordura, o sistema imunológico dele já fica sobrecarregado. Se ele chega um vírus, ele não tem como lidar com aquele vírus. Aí, por isso que fica crianças ou pessoas que têm excesso de peso, eu não falo nem obeso, tá? Excesso de peso. Ficam geralmente com infecções frequentemente. São mais susceptíveis, né? São mais susceptíveis a pegar resfriado, né? Eu dou exemplo mais do resfriado, porque é o mais comum. Nariz sempre escorrendo, criança que tem excesso de gordura abdominal, está sempre com o nariz escorrendo. Está sempre com alguma infecção, né? Que o seu corpo não consegue solucionar. Então, aí entrando, né, na sua questão do período de isolamento, e aí, assim, o período de isolamento é importante que, né, se os pais estiverem juntos, enfim, ter uma alimentação saudável, que não é rica em gordura industrializada. Né? Então, dá preferência para frutas. Quem pode, óbvio, quem vai dar o cardápio mesmo é um nutricionista, né? Mas pensando na parte do sistema imune, não dá uma oferta de alimentos gordurosos para as pessoas, porque isso deixa de sobrecarregar o sistema imunológico dela. Aí o sistema imune consegue ter munição para tentar eliminar o possível vírus que venha a entrar no corpo. Então, se o sujeito está ali susceptível, né? A gente ainda, aqui em Portugal, a gente anda é obrigado a ir para o mercado, para os lugares com máscara, né? Máscara e luva, para ter o menor risco. Se a pessoa vir entrar em contato com esse vírus, se ela tiver em uma dieta, né, ela está no isolamento, fala, eu estou em casa, eu estou de férias, começa a comer sorvete, alimentos industrializados, enfim. Alimentos mais baratos, né? Mais baratos, exatamente. E assim, é algo bem delicado, né, Fabrício? Porque vê que várias pessoas perderam emprego. Sim. Então, o que é mais barato, né? Você pega aqueles alimentos mais baratos, são os que estão cheios de gordura industrializada. Então, é algo que, talvez, com conhecimento, as pessoas comecem a dar opção para alguns alimentos que têm baixa quantidade de gordura. Né? Então, porque pode levar a uma redução da funcionalidade do sistema imunológico delas. Fábio, acho que uma das maiores lições que a gente vai tirar desse momento que a gente está vivendo é o avanço cultural da população geral sobre temas como esse, né?
especificamente como eles se cuidarem, né? Outro dia eu estava participando de uma live e eu falei assim, ó, eu acho que uma das maiores lições que a gente vai tirar, ou a população geral, é da importância de cuidar da sua saúde, treinar, manter níveis ótimos de atividade física. O que vai nos amarrar com uma próxima questão lá. Eu sei que você falou que vai ser uma questão, é uma questão desafiadora, mas é bem complexa. E os grupos especiais? Como é que está o sistema imunológico deles nesse momento? Hipertensos, diabéticos? Então, essa questão que eu falei para... Já vamos começar por ela, senão não dá tempo de responder, né? Só para ressaltar para o pessoal que está assistindo, né? A gente não começou a falar ainda do treinamento que a galera está fazendo em casa. Isso é sempre um tipo de treinamento, né? A gente só comentou das pessoas sedentárias, treinadas ou que estão ganhando peso. Só isso, a gente não falou dos treinos ainda. Os grupos de risco, né? Vamos colocar aqui as pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, que tem alguma doença metabólica, né? Tem fígado gorduroso, tem dislipidemia, né? O colesterol elevado, obesidade, né? Em si, os obesos. Esses sujeitos, né? A gente tem que pensar assim, eles não estão... já há muito tempo, para os profissionais da saúde, uma pessoa ser obesa, uma pessoa obesa não é só estética, né? Que as pessoas falam assim, não, eu sou obeso, mas a minha esposa gosta de mim assim, o meu parceiro gosta de mim assim. Essa pessoa obesa, ela está doente, assim como uma pessoa com câncer, uma pessoa diabética, uma pessoa, né? Eu estou vendo aqui falar da hipertensos. Então, essas pessoas têm um quadro de doença já instalada. Óbvio que cada doença tem a sua peculiaridade, né? Mas, de uma maneira geral, essas pessoas, elas têm uma hiperativação, elas exigem mais do sistema imunológico delas, por conta da doença que ela tem. Né? Então, o idoso, só por ele, nesse processo do envelhecimento, as próprias células imunológicas do idoso, elas ficam velhas. Né? Então, se elas estão velhas, que a gente chama, que é a imunossenescência, né? As células imunes ficam velhas, tá? Dá um abraço para o meu professor da faculdade, o André, que foi nosso professor. Que show! Então, as nossas células imunológicas, elas ficam velhas. Então, elas não agem com a mesma eficiência que células novas. Né? Então, o idoso tem esse tipo de células menos eficiente. E aí, o grande curioso, Fabrício, que é isso que eu vim aqui discutir com a professora de Coimbra, é que os atletas master, as células imunes dos atletas masters, elas não ficam tão Uau, que legal! Né? Elas têm um formato que elas não envelhecem tanto. Né? Então, esse exercício, essa carga de exercício que o cara treina durante muito tempo, ela consegue não envelhecer as células, tá? E aí, então por isso que esses atletas master, eles são blindados contra a instalação de doenças. Então, eles não têm essa exigência do sistema imune dele quando eles entram no envelhecimento. E aí o indivíduo obeso, diabético, com fígado gorduroso, hipertenso, o sistema imune dele já está trabalhando de uma maneira muito elevada. Perfeito. Se chega um outro intruso ali, né, como ele já tem uma doença que já está exigindo uma atividade elevada dele, ele não consegue dar conta de eliminar esse vírus que está chegando. E se ele for hipertenso e tiver mais de 60 anos, ele tem duplo fator de risco. Se ele tiver mais de 60 anos, hipertenso e tiver diabetes, esse cara não deve sair de casa.
porque o sistema imune dele ele não vai conseguir lidar com qualquer vírus, né? Eu não falo esse vírus, o Covid-19, eu falo qualquer vírus. Uhum. A gripe, né? Pode ser um vírus da gripe que nosso corpo já tem uma resposta, né? Mas o vírus da gripe, ele muta todo ano, ele tem uma mutação, por isso que todo ano tem que tomar vacina. Então, esse sujeito que é do grupo de risco, qualquer contágio, e por isso que a mortalidade é muito alta. Uhum. Porque o sistema imunológico dele, ele não consegue agir, ele não tem chance, né? Se o vírus entrar, ele não tem chance de ter uma resposta efetiva. Ele não tem chance. Então, por isso, essa grande preocupação em massa, né, da Organização Mundial da Saúde, dos grupos de risco não se expor ao contágio desse vírus, por conta dessa resposta ineficiente do sistema imunológico. Né? Então, Caramba, muito legal. Fábio, quando a gente já está entrando na metade, deixa agora a gente levar a nossa discussão aqui lá para a ideia do exercício. Se a gente pensar no exercício, os exercícios aeróbios, de intensidade vigorosa e tempo prolongado, eles têm um potencial, nesse momento, negativo sobre o organismo? Não, isso tudo vai para aquela resposta que os nossos alunos não gostam, mas a gente adora falar, né? Depende. Depende, Então, isso aí. E essa é a grande, talvez, dúvida das pessoas, porque o indivíduo que já treina, né, que já faz exercício, que já tá acostumado a fazer a corrida de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, ou de pedalar, ou fazer o treino funcional, né, nas academias, enfim. Esse cara, ele pode treinar à vontade. Né? Porque eu estava até discutindo com o professor Ronaldo, que é lá da Unifesp Santos, esses dias, né? Dentro do laboratório, a gente tenta simular um quadro que as pessoas conhecem, que é o de imunossupressão, que todo mundo tem medo, né? Que é aquela ineficiência do sistema imune após o exercício. É tão difícil um sujeito ele entrar nesse quadro de imunossupressão dentro do laboratório que a gente tem tudo controlado. Então, as pessoas às vezes falam assim, eu corri extenuante. Mas o que é extenuante para ela? Às vezes não fez nem cosquinha para ela. Uma pessoa que sabe treinar. Né? A grande preocupação, Fabrício, e eu vejo que isso essas lives elas precisam ser feitas para informar as pessoas, é aquele cara, né, que eu já tinha comentado com você, um cara sedentário. Se o cara é sedentário, obeso, ele tem pressão alta, esse cara nunca fez exercício na vida dele, agora só que ele está em casa agora. E tem um monte de vídeos, de live para o cara treinar, né? E todo mundo fala, se mantém ativo. Se esse cara, ele faz uma aula sem supervisão nenhuma, ele nunca fez exercício e ele é um fator de risco. Se ele faz exercício sem nenhuma supervisão, sem nenhum controle de carga, esse cara pode, sim, levar um quadro de imunossupressão. Né? Então, esse cara que já é fator de risco, que nunca fez exercício. Agora, pessoas que já treinam, já tem uma adaptação ao treino, já tem assim, o corpo dessa pessoa sabe responder aos estímulos. Né? Então,
Pode. Esse é um comentário muito legal, mesmo porque aqui em Santos a gente sofre entre aspas com isso, né? Nós temos muitos atletas de provas de longa duração, né? Você estava falando que você conversou com o Ronaldo. E por exemplo, aqui a gente tem um jovem ultramaratonista. Outro dia ele postou lá que ele correu 40 quilômetros em casa. Aí o leigo fala assim, que absurdo, ele está se colocando em risco. Então, eu acho que foi extremamente oportuna a sua fala, porque as pessoas precisam entender que não existe uma verdade absoluta, depende de quem está fazendo isso, né? Então, se ele é um indivíduo atleta, o organismo dele está preparado para isso. Para quem corre uma maratona, correr 40 ali brincando na sala, a uma baixa intensidade, isso não tem efeito nenhum. Mas para um indivíduo sedentário, que está trancado em casa, cansado de ficar sem fazer nada, ele decide correr, ou ele decide fazer aulas via internet, sem controle de carga, sim, aí ele pode estar colocando o organismo dele em risco, sim ou não? Sim, exato. É perfeita essa sua... Até esse exemplo que você citou do maratonista, o cara correr em casa... né, para o cara conseguir correr, né, o máximo que eu fiz até hoje foi a São Silvestre, né? Para o cara conseguir correr 40 quilômetros, esse cara já treina há muito tempo. Então, o que a gente sempre comenta assim, ó, a cada esforço, a cada sessão de exercício, a gente ensina o nosso sistema imune, perfeito, ensina aquela sobrecarga, como que ele deve responder. Então, para o cara correr 40 quilômetros, ele está treinando há mais de, no mínimo, 2 anos. Né? E eu vou te dar até uma sugestão que a Giovanna entrou aqui, se você quiser uma live legal. Microbiota, ela legal. É da microbiota. Pode chamar ela. Que show. Ela domina o assunto. Então, o sistema imune desse cara já está adaptado, né? Mas a situação da pessoa nunca ter feito nada e começa a acompanhar e querer fazer, a probabilidade dela com contato com o vírus, esse vírus ser mais agressivo é muito elevado. É muito elevado. Então, recomendações, né? Como um bacharel em educação física. Perfeito, legal. Mesmo que a gente esteja impossibilitado de sair de casa, se você deseja iniciar o treino, porque você está em casa, tem assim, ó, os professores de educação física são fantásticos. Eles começaram a fazer assessoria via internet. Então, esse cara, ele vai passar por uma anamnese, por mais que não tenha aquele contato, a gente sabe o quão próximo precisa para você conhecer o seu aluno, mas ele vai ter elementos para prescrever o treino para que você tenha uma resposta satisfatória. Né? Então, assim, quer começar a treinar? Você que é sedentário, grupo de risco, quer começar a treinar? Acione um personal e ele via remoto, né, via acesso virtual, ele vai conseguir te passar o treino. Né? Porque o treino que está sendo passado nas lives é um geral para quem treina. Né? Então, a minha esposa, ela acompanha treino de uma academia aqui de Portugal, porque ela já treinava. Então, é aula que ela já fazia há muito tempo, no Brasil ela já fazia. Então, ela se conhece, o professor da academia conhece ela, então ele sabe o tipo de aula e ele fala assim, olha, pessoas que estão há mais tempo, faz esse exercício com carga tal, movimento tal. O professor conhece os alunos. Agora, se tem uma pessoa que nunca treinou, quer acompanhar esse treino, ele vai estar simplesmente colocando o corpo dele, expondo o corpo dele a uma fragilidade desnecessária. Né? Então, acho que esse apelo tem que ser feito. Né? E o mesmo princípio ele serve também para o treinamento de força, né? Porque as atividades aeróbias ainda, quase que a sua maioria, implicam deslocamento de peso corporal, né? Então, quem ainda está com uma sobrecarga
ou precisa de espaço para fazer, ainda vai ter essa prática reduzida. Mas tem sido muito comum as pessoas virem assistirem séries de exercícios localizados e tentar reproduzir. Então alguém diz assim, olha, agora vamos fazer 10 repetições ou 20 repetições. Eles precisam também tomar cuidado com o treinamento de força? Sim, sim. Qualquer atividade contrátil em si, né, pode levar o sujeito... Eu fico imaginando assim, ó, a Giovana falou um negócio importante, que as pessoas que já treinam têm consciência corporal. Eu estava tentando buscar essa frase, a G me ajudou. Vou dar exemplo prático mesmo, tá? Que a Sabrina faz aqui na sala. Aquelas flexões no banco para tríceps, agachamento, abdominal. Se o cara nunca treinou, ele não tem essa consciência corporal. Então, a probabilidade dele lesionar cotovelo, quadril, joelho, é muito alto. Né? E mesmo e aí tem uma questão, né, relacionada a treinamento de força, não só de força, tá? Mas imagine você fazer um treino com o seu corpo, né, o peso livre, 1 hora de treinamento. Para quem já treina, né? Para quem tem um hábito de treinar realmente, tem essa consciência corporal, 1 hora de treino é extremamente puxada, se você faz tudo que é recomendado ali. Uma pessoa que nunca treinou, ela pode, né, e o sistema imunológico dela, a questão da imunossupressão pós-exercício, alguns conceitos estão sendo repaginados, isso faz questão de 5 anos para cá. Essa redução da funcionalidade das células imunes, elas diminuem a sua atividade porque essas células que estavam na corrente sanguínea, elas migram para a musculatura esquelética para fazer o reparo daquele tecido e elas voltam de novo para a corrente sanguínea. Né? Então, essa queda quer dizer porque ela foi para aquele tecido que foi lesionado, né? Que teve as microlesões, e aí ela volta de novo para a corrente sanguínea. Não é que o sistema imune ficou debilitado. Né? Ele tá solucionando problemas de onde teve atividade contrátil intensa. Se essa pessoa faz exercício sem nenhuma consciência corporal e ela sobrecarrega a musculatura esquelética dela, ela vai exigir mais o sistema imune para ir para aquela musculatura, tá? Então, isso abre o que a gente chama de janela aberta. Se algum vírus entrar ali naquele momento, como essas células imunes migraram para a musculatura esquelética, não vai ter poucas células ali circulantes para eliminar aquele vírus, ou para gerar uma resposta para eliminar. Né? Então, aquela pessoa fica suscetível, mesmo com treino de força, né? A demanda que isso impõe, a carga interna que impõe para o nosso corpo, ela tem as suas peculiaridades, mas ela leva ao mesmo quadro. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu só estou treinando com o meu peso corporal. Mas o seu peso corporal pode ser uma carga muito grande, né? Então, quando alguém prescreve o exercício sem conhecer a pessoa, basicamente com o número de repetições, ele pode colocar o indivíduo numa situação de risco para o próprio organismo dele, né? Então, esse passa a ser um ponto importante. Exatamente, que aí que reforça a questão de você ter um acompanhamento. Pessoa que nunca treinou ou não tem essa noção de treino, ela precisa de um profissional habilitado que conheça ela e prescreva o treino de uma maneira mais adequada. Né? Senão ela vai pegar qualquer treino aleatório e simplesmente pode tá dando um tiro no pé dela. Então, legal. Tem que ter cautela. Legal, obrigado, Fábio. Mas vou para um outro lado agora.
Tem alguns estudos indicando o aumento do estresse dessas pessoas em isolamento social. Esse estresse, essa ansiedade que as pessoas acabam vivenciando por estar enclausuradas, isso acaba afetando o sistema imunológico ou não? Sim, assim, ó, o que tem sido mais debatido, né, e é algo que a gente está entendendo ainda. É difícil pegar, entender o quão grave esse isolamento social tá sendo, né? Mas só da pessoa mudar, ela muda o ambiente dela. Então a pessoa ia trabalhar todo dia, então saía de manhã e voltava no final da tarde e à noite, né? E agora ela ser obrigada a ficar em casa 24 horas por dia, um ambiente totalmente novo para ela, embora seja a casa dela, é novo, ficar o dia inteiro. Se tem filhos, né? Fica com os filhos, fica com a esposa e o dia continua tendo as 24 horas. Isso, dependendo do ambiente, a pessoa vai elevar o nível de estresse dela, né? Se for uma pessoa mais inquieta, ela vai gerar um nível de estresse elevado. E o aumento do cortisol, né, o hormônio que geralmente fala assim, né, o hormônio do estresse, cortisol, ele é um imunossupressor. Se ele ficar elevado de maneira permanente, ele vai levar a imunossupressão, né? E levando a imunossupressão, o sistema imune da pessoa tem uma eficiência menor. Então, a pessoa... Legal. Essa condição é muito peculiar e vai ser assim, vai sair... Eu tava até lendo algumas coisas para nossa live, né? Então, baixei... Legal. Todo dia sai, no mínimo, uns 30 artigos sobre Covid-19. Saindo muito trabalho. Né? Sobre exercício, não tem nada ainda. Porque não deu tempo das pessoas avaliarem. E a gente está escrevendo um projeto para acompanhar essas pessoas que tiveram Covid, a gente vai treinar elas. Então, né, não tem nenhuma informação, mas pegando a base, né, do conhecimento que já se conhece, o isolamento social pode, por si, levar a um quadro de imunossupressão. Né? Por causa e aí depende. Tem pessoas que lidam melhor com isso, pessoas que não lidam muito bem. Então, por isso que a prática de meditação, de fazer exercício, de ler um livro, né? As pessoas, às vezes, só de ler um livro, quando você vê, você ficou 6 horas lendo um livro ali e você não percebeu. Então, essas outras atividades é extremamente relevante nesse momento. Né? E conversar nessa live aqui é um momento que você e eu, principalmente, a gente está ocupado, né? A gente está diminuindo a ativação do nosso eixo HPA, então não está produzindo cortisol lá. Então está bem controlado. Fábio, então o exercício, nesse momento, a prática do exercício ou de atividade física poderia ou teria potencial para minimizar o estresse dessas pessoas? Por que eu estou falando isso? Um dos professores lá da nossa universidade, ele liderou um experimento, o professor Cláudio, onde ele rodou um questionário para 1.100 e poucas pessoas daqui, e as pessoas que apresentavam maior envolvimento com o exercício nesse período se sentiam, uma percepção subjetiva, menos estressadas do que aqueles que não estão envolvidos com o exercício ou atividade física. Com seus dados, com as suas leituras, existe uma relação entre a prática do exercício e a diminuição do estresse? Sim, com certeza. Tem até, e está até relacionado com aquele primeiro, com aquela questão, as pessoas que treinam por si, né, um dos motivos que levam a elas a ter um sistema imunológico mais efetivo
é porque elas têm uma ativação, né, o gatilho para a produção de cortisol, ela está diminuída. Ela não ativa tanto aquele eixo que produz o cortisol. Esse é um dos motivos. Então, o exercício nesse momento, Fabrício, ele é essencial. A grande preocupação é como você está fazendo, se você já fazia, mas ele é eu vi um comentário assim, não só manter o corpo ativo, mas a mente também. Mas fazer exercício ocupa a mente. Né? Que você fala assim, pô, eu vou correr pro cara, imagina, eu fico pensando assim, esse rapaz de Santos correu 40 quilômetros em casa. Eu não sei. Ele tá aí na live, hein? O tamanho da casa dele, né? Mas o cara, ele tem uma concentração tão elevada, ele tem um objetivo tão elevado que ele correu os 40 quilômetros. E o bem-estar que o exercício impõe, né, toda a parte de prazer, é algo que já por si já diminui o estresse do sujeito e leva ele para um momento de bem-estar. Né? Então, isso fica tudo mais prático, né? Porque pessoa que fica em um grau de ansiedade, e justamente por causa do aumento do cortisol, né? Olha só que coisa, a fisiologia ela é brilhante, né? O cara fica estressado, esse estresse vai levar ao aumento de cortisol, que vai fazer com que você sinta mais fome. Então, a pessoa, quando ela sente mais fome, quando ela está estressada, ela sente mais fome e ela tem desejo de comida, alimento gorduroso. Então, isso que pode gerar... Então, assim, ó, você vê que só fazer exercício já é algo fantástico e mexe com vários outros fatores que vai levar a uma melhora do bem-estar geral do sujeito. Então, precisa fazer exercício. Né? Ô, Fábio, se eu aproveitasse aqui uma das perguntas que foram feitas agora, se a gente pudesse ter um guia de recomendações, a gente sabe que é muito difícil, o American College fez um posicionamento, a Sociedade Brasileira de Medicina e Exercício fez um posicionamento, são alguns guidelines, né? Se a gente pudesse dar uma dica para o pessoal, especificamente saiu uma pergunta aí para o idoso, quais seriam as recomendações para eles agora? Então, acima de 60 anos, vamos colocar, né? A recomendação, e eu vou adotar a recomendação da Organização Mundial da Saúde, não saia de casa, se mantenha em casa. Principalmente, se esse idoso já tem na sua rotina a prática de exercício, que ele mantenha a prática de exercício. E aí, o que saiu naquela recomendação do American College, né, que foi escrito pelo professor Richard Simpson, lá do Texas, é alongamento. Faça alongamento. Faça exercício de yoga, né, de relaxamento. Faça alguns exercícios livres se esse sujeito já pratica exercício, né? Eu acho que já o nosso tempo está seguro. Uma pena, então, Fábio. Ele precisa se manter ativo. Ele precisa se manter ativo. Mas aí, só pegando o que falaram aqui, se manter ativo não é simplesmente só fazer exercício, né? A leitura é uma atividade, a pessoa fazer, né, uma recomendação, faça novas receitas. Faça novas receitas saudáveis, né? Então, você vai para a cozinha e faz uma nova receita. Então, ele precisa se manter ativo. Não, legal. Fábio, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, para encerrar, o seu grupo de estudos, como é que você está indo, o que vocês estão produzindo lá? Só para bem rápido, lá na Unesp de Prudente, né, eu já convido todos de antemão para ir lá. Legal.
a nossa linha de pesquisa lá busca entender o sistema imunológico de pessoas sedentárias e de pessoas altamente treinadas, tá? Então, como que responde o sistema imunológico desse sujeito? Por que o sujeito que é muito bem treinado tem o sistema imunológico dele blindado? E aí a gente entra em algumas questões de via de sinalização, é uma parte mais molecular de como as células imunes elas funcionam, tá? Então, de uma maneira geral, é como que o sistema imunológico dos sujeitos muito bem treinado é protegido de doenças para que a gente consiga identificar isso. Uau. E talvez propor alguma terapia para as doenças metabólicas que são mais acometidas a população. Né? Tem mais informações, depois a gente... É uma pena que o tempo passa muito rápido. Fábio, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, o seu tempo. Eu sei que você está bem corrido aí também. Foi uma honra enorme poder mediar esse bate-papo. Espero que possa ter ajudado todo mundo que que entrou aí para assistir um pouquinho. Se você pudesse fazer algumas considerações finais... As considerações finais, não, primeiro, obrigado né? Você, foi um prazer te conhecer. Vou agradecer o convite do João. As considerações finais, primeiro de tudo, fiquem em casa, que é o recomendado. Quem pode ficar em casa, se mantenham ativos, as pessoas que já faz exercícios, se mantenham ativos. E quem não faz exercício, mas quer começar a fazer, busque um profissional habilitado. Perfeito, perfeito. Esse é o momento propício para dar início, né? Mas sempre com supervisão de um profissional, para que essa pessoa não se coloque em risco de ser infeccionada, né? Se ela vir ser contagiada, não ser agredida por esse vírus, né? Então, essa que é a mensagem final. Obrigado. A gente vai salvar essa live aqui, que está cheio de gente querendo. Fábio, muito obrigado pela presença. Espero que a família fique bem aí em saúde e bastante sucesso para você. Ainda desejo mais sucesso ainda do que você tem na sua carreira acadêmica e na vida pessoal. Muito obrigado mais uma vez, hein? Obrigado, sucesso pra gente. Só para finalizar, lógico. Na minha bio tem informações do livro, que é perfeito. Então, quem quiser... Perfeito. Né, e tem algumas informações em alguns posts meu também, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, Fabrício. Abraço. Valeu. Encerrar? Ele não consegue encerrar. Fala para ele encerrar, que é o nosso... Calma aí, eu não sei como... Tá. Não, o nosso vai encerrar porque eu entrei pelo da MGB. Valeu. Não vai. Não funciona. Encerrar.